eles ali também. Hoje é dia 27, dia de pagar IPTU, né? Intensivo EL. Deixa eu gerar. Cinco, dois. Astronomia. Exercícios 1 a 10. Chuchus, vamos lá. Estou colocando aqui para vocês, nesse cantinho, a referência da aula de hoje, tá? Então, a gente está lá na primeira parte do intensivo EL aí, e nós vamos trabalhar hoje os conceitos básicos de astronomia, tá bem? E aí, tudo isso diz respeito aqui, ó, astronomia, exercícios 1 a 10, tá bem? Então, daí eu peço que vocês fiquem nesses exercícios na casa de vocês, tá? Chuchus, para a gente começar, a trabalhar astronomia, eu sei que a primeira aula, né? E primeira aula, nós professores sempre ficamos um pouco receosos de trabalhar data show com vocês. Vixe. Mas, na verdade, como eu tenho pouco tempo, você viu o que aconteceu aqui? Pois é. Agora travou. É. Beleza. Obrigada. Melhor. Deixa eu ver se o Chuchu consegue ajeitar aqui. Tá joia. Chuchu, será que é bom só jogar ele um pouco mais para cima, né? Sim. É porque eu vou usar o quadro e ele ao mesmo tempo. Mas eu acho que tá bom. Vamos deixar desse jeito mesmo, tá? Então, Chuchus, vamos lá. O que acontece? Eu sei que a primeira aula, para vocês, deve ser meio complicado a gente começar com data show. Mas, como eu preciso das figuras, então eu já joguei vocês aqui exatamente por conta disso, tá? O que nós vamos começar a falar hoje? A gente vai falar basicamente dos conceitos de astronomia. Só quando eu estou falando de astronomia, onde isso cabe na geografia? O entendimento desses movimentos da Terra, o entendimento desses conceitos que nos permite a localização pelas coordenadas geográficas ou cálculo de fusos horários, é esse entendimento aí que é a base do espaço geográfico, que é a base da geografia. E isso aqui os vestibulares gostam, isso aqui a UEL gosta. Então, volte e meia, vocês vão ter uma questão disso daqui, tá? Então, vamos começar? Vamos lá? Chuchus, quando a gente está falando de astronomia, a gente está olhando o planeta de fora. Então, veja, quando a gente fala da Terra, nós estamos falando de um planeta que tem uma área de cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados. E esse planeta que tem a forma de um geóide por quê? Porque a Terra é levemente achatada nos polos, levemente abaulada no Equador. Ela é mais gordinha no Equador e ela é mais magrela nos polos. A diferença é mínima. Olha só, se a gente for pegar aqui basicamente a circunferência polar, eu estou falando para vocês de 40.009 quilômetros, enquanto a circunferência equatorial, 40.076 quilômetros. Então, é uma diferença mínima, mas existe essa diferença, certo? Então, a gente tem um planeta cuja forma é a de um geóide. Esse planeta tem um único satélite, Lua, né? Um único satélite natural, Lua, lembrando que satélites são os astros que giram ao redor do planeta. E
Terra, no espaço, tem uma característica extremamente importante. A Terra no espaço tem o que a gente chama de eixo imaginário inclinado. O que significa isso? Chuchus, eu estou na frente de vocês, aqui. Eu estou na frente de vocês. Eu estou parada. É como se eu tivesse uma linha passando pela minha coluna, me prendendo no teto e me prendendo no chão. Esse é o meu eixo imaginário. Significa que se eu for me deslocar, eu vou me deslocar ao redor do meu próprio eixo. Quem não se desloca ao redor do seu próprio eixo é bêbado, por isso que ele vai cercando frango. Então, chuchus, no caso do planeta Terra, a Terra ela não tem um eixo reto, ela tem um eixo inclinado. É como se ela estivesse deitada todo o tempo. Essa inclinação do eixo é basicamente de 23 graus, que é o que define, inclusive, a latitude dos trópicos, do Trópico de Capricórnio e do Trópico de Câncer. Esse número não é aleatório, esse número é um dos números mais legais para a gente saber. Por quê? Porque esse número marca a fronteira, o limite da radiação do Sol sobre a superfície do planeta. O que significa isso? Que a radiação direta do Sol vai só até 23 graus norte, 23 graus sul. Então, essa inclinação marca isso, marca o limite da radiação direta do Sol sobre a superfície do planeta. Tá bem? Vocês estão olhando com cara assustada por quê? Tá tudo bem até aqui? Tá tudo bem? Sim? Então, vamos tocar. Muito bem, chuchus. Então, a gente já sabe, olha só, olha, aqui seria o eixo normal, aqui o eixo imaginário do planeta. Tudo bem? Feito? Isso significa, chuchus, isso significa que a Terra fica todo o tempo girando no espaço, inclinadinha. A Terra faz cerca de 14 movimentos diferentes no espaço. 14 movimentos diferentes. Dentro da geografia, os vestibulares cobram, de uma forma geral, os dois principais, rotação e translação. Às vezes, a gente pega uns vestibulares um pouco mais azedos, que eles cobram também nutação e precessão dos equinócios. Só que esses dois movimentos de nutação e precessão dos equinócios, geralmente quem trabalha é a moçada da física, tá? Então, vamos ficar aqui com rotação e translação, tudo bem? Então, vamos lá. Chuchus, rotação. Quando a gente está falando do movimento de rotação, nós estamos falando do quê? Do movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. Ela fica girando ao redor do seu próprio eixo num tempo aproximado de 24 horas, certo? 23 horas, 56 minutos e alguns segundinhos. Esse movimento de 24 horas que ela faz ao redor do seu próprio eixo é feito na direção oeste-leste. Essa é uma das coisas super importantes para a gente entender. Então, a Terra gira na direção oeste-leste. Por isso que a gente sempre vê o Sol aparecendo para a gente no leste, tá certo? Então, direção oeste-leste. E esse movimento de rotação vai resultar numa série de consequências. A primeira consequência desse movimento de rotação é exatamente você acordar e você ver o Sol, o céu se iluminando pela luz do Sol. Então, a primeira consequência aqui é a sucessão de dias e noites, que nada mais é do que a alternância dos períodos claros e escuros. Sucessão de dias e noites. Por quê? Porque eu sempre vou ter um lado da Terra iluminado pelo Sol e um lado escondido. Ok? Então, sucessão de dias e noites. A segunda consequência que a gente pode ter aí, se a sucessão de dias e noites é a consequência do movimento de rotação, então os fusos horários são consequência do movimento de rotação. Quem define fuso horário é o movimento de rotação. E aí a gente já pode pegar o gancho. Todas as vezes que eu estou falando de fusos horários, eu estou falando do quê? Eu estou falando de longitude, nunca de latitude. Tá certo? Tudo bem, chuchus? Muito bem. Outra consequência, forma da Terra. Aqui eu vou ser mais rápida. A forma da Terra, essa forma de geoide, ela também é consequência do movimento de rotação. Por quê? A Terra tem uma velocidade de cerca de 1.666 km por hora na linha do Equador. Então, a Terra está girando na linha do Equador. Aqui, nos polos, a velocidade é nula.
igual um peão. Sabe quando você pega aquele brinquedo, o peãozinho puxa e joga no chão? A ponta do peão fica reta. Quem fica girando no peão é o meio dele. Então, a Terra é como se fosse esse peão. Os polos, eles não têm velocidade. A velocidade é nula. A velocidade está toda concentrada na linha do Equador, certo? Então, esse movimento aqui, na velocidade, na linha do Equador, é que faz com que a gente tenha essa forma de geoide. E é isso também que vai explicar o quê? Que vai explicar uma das coisas que eu acho mais legais aqui, que é o efeito Coriolis. Pode chamar também de Coriolis, não tem problema, Coriolis, na verdade, porque o cara era francês. O que é o efeito Coriolis? Chuchus, imagina só o seguinte, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a velocidade da Terra está na linha do Equador, certo? Significa que tudo que se desloca aqui do Polo Norte ou aqui do Polo Sul para a linha do Equador vai se inclinar a oeste. Por quê? Veja, se a gente estiver aqui no Polo Norte e jogar um míssil em direção à linha do Equador, quando esse míssil chegar aqui, essa parte da Terra já se deslocou. Isso significa que quando a gente joga um míssil aqui, por exemplo, do polo para a linha do Equador, o que vai acontecer com ele? Ele vai se inclinar a oeste. Então, deixa eu colocar um outro mapinha aqui, ó, que eu mostro isso. Olha, por exemplo, os ventos alísios. Por que os ventos alísios são inclinados a oeste? Por causa do efeito Coriolis. Esses ventos saem daqui para cá, eles se inclinam a oeste. Então, o efeito Coriolis significa o quê? Significa esse deslocamento das grandes massas de ar, das grandes correntes marítimas na superfície do planeta em razão da diferença da velocidade da linha do Equador para os polos. Tudo bem isso, chuchus, ou não? Sim? Tudo bem? Ok? Então tá bom. Espertos com isso, porque esse ano aconteceu 2019, 2020, né? Nós tivemos alguns eventos climáticos extremos no sul do Brasil. E quando a gente fala de ciclones e anticiclones, a gente geralmente fala também desses processos aí, desses ventos inclinados. Tudo bem, gente? Ok? Então tá. Só esperar o pessoal entrar, que daí a gente já toca. Professora, Oi, Chuchu, pode falar. esse efeito Coriolis é aquele da questão do Enem, das queimadas na Austrália? Ou não é? Ixi, Chuchu, eu não Viu? lembro dessa questão. Desse ano, Chuchu? É, Queimadas na Austrália, queimadas... Tem certeza? tenho. Foi esse ano? Depois eu te mando, prof. Tá, manda depois. Obrigada. Mas você tem alguma dúvida com relação ao efeito Coriolis em especial, Chuchu? Não, eu só queria saber se aquele fenômeno da questão é o efeito Coriolis. Então tá, depois eu dou uma olhadinha na questão para você, tá? Bom dia, pessoal que chegou agora. Bom dia. Meninas, chuchus, tá aqui a referência, tá? Tá aqui, ok? Então vamos lá. Professora, Tocando. Gente, tudo bem? Tudo bem até aqui? Com todo mundo? sim, professora, tenho uma dúvida. Pois não. O efeito Coriolis tem influência na rota de aviões, por exemplo? Influência no? Na rota de aviões, quando um avião vai do polo para o Equador, ele tem que levar isso em conta? Chuchu, ele tem influência, o efeito Coriolis tem influência em todo deslocamento, em todo deslocamento com grande quilometragem. Por exemplo, se os caras forem construir uma ferrovia nesse sentido aqui, ó, norte-sul, eles têm que calcular a diferença do efeito Coriolis. Se você, o míssil que eu falei para vocês, se você for jogar um míssil aqui de médio ou longo alcance, você tem que calcular o desvio do Coriolis. Então, todo desvio de grande quilometragem, eles calculam o Coriolis. É muito legal isso aqui, é muito interessante. Esse efeito Coriolis, vocês já devem ter brincado com ele aí, quando o nosso professor de física fica pulo da vida quando o professor de geografia fala isso em sala de aula. Mas olha lá,
Sabe aquela brincadeira que aqui no hemisfério sul, quando você abre a torneira, a água do ralo escorre para um lado, e no hemisfério norte, a água do ralo escorre para o outro lado. E isso aí é o efeito Coriolis que a gente está falando, tá? Tudo bem, Chuchu? Beleza ou não? Beleza. Chuchu? Então tá, continuando, galera. Prof, Pois não. como que a sucessão de dias e noites é afetada pela inclinação da Terra? Como que é a sucessão de dias e noites? Porque a senhora falou que ele, por causa dessa inclinação, chega menos radiação nos polos. Tá, o negócio é o seguinte, deixa eu retomar essa explicação, então. Quando a gente está falando do movimento de rotação, nós estamos falando basicamente de dia-noite. O que significa isso? Significa que uma parte da Terra está sempre iluminada, então a gente vai ter o dia. E a parte da Terra que está escondida vai ser a noite, tudo bem? Quando a gente está falando da inclinação da Terra afetando a duração do dia e da noite, a gente já está falando de solstício e equinócio, que é um outro movimento, é consequência do movimento de translação. Então, segura um pouquinho aí essa pergunta, que no próximo slide eu já te respondo isso, tá bem? Beleza? Beleza, Chuchu, Ok. obrigado. Vamos tocar? Pode tocar? Então, vamos lá. Chuchus, de novo, efeito Coriolis, exatamente por causa dessa diferença da velocidade, fusos horários, né, que eu também já comentei com vocês, e a questão da orientação. A orientação também é uma consequência desse movimento de rotação. O que a gente chama de orientação? Orientação é o estabelecimento dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. O que eu falei para vocês? A Terra se desloca de oeste para leste. Isso significa que o Sol surge para a gente sempre no leste, certo? Então, se eu ficar parada aqui o dia inteiro, vou ficar parada aqui o dia inteiro, às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, eu vou ver o Sol aparecendo aqui. Ao meio-dia, ele está aqui em zênite, e às 18 horas ele virou para lá. Então, se eu ficar parada aqui o dia inteiro, eu vou ver o Sol fazendo isso aqui. Mas, na verdade, não é o Sol que se movimenta ao redor da Terra, é a Terra que se movimenta ao redor do Sol. Então, não é o Sol que está fazendo esse movimento, é a Terra que está fazendo esse movimento aqui. Tudo bem? E, a partir disso, eu pego como referência o local onde o Sol surge para a gente e onde ele se põe. Essa referência acaba definindo, então, o que a gente chama de leste, o que a gente chama de oeste, o que a gente chama de norte e o que a gente chama de sul. Olha, não vai dar bobeira com os pontos cardeais. Às vezes você vira e fala assim, estudei isso aí há tanto tempo, imagina, isso aí eu já sei. Certo, norte ou boreal, norte ou setentrional, não vai tropeçar com isso. Às vezes eu vejo aluno bom, medicineiro, que tropeça numa questão porque não sabe o que é boreal. Não vai tropeçar com isso. Norte setentrional, boreal. Sul meridional, austral. Leste, oriente. Oeste, ocidente. Certo? Esses são os pontos cardeais. Eu posso ainda fazer uma intermediação, eu vou ter os pontos o quê? Colaterais. Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste. E eu ainda posso fazer mais uma intermediação, e na última intermediação eu vou ter os pontos subcolaterais. Não são muitos os vestibulares que cobram isso, mas a UEL já cobrou. E isso aqui é o mais básico dos básicos. Então, veja, entre norte e nordeste, norte e nordeste. Entre leste e nordeste, leste e nordeste. E vai compondo. Certo? Então, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Tudo bem, chuchus? Beleza? Então tá. Muito bem. Avançando. Movimento de translação. Quando a gente fala do movimento de translação, nós estamos falando do movimento que a Terra executa ao redor do Sol. Numa órbita elíptica, por isso que a gente costuma chamar a órbita do planeta de eclíptica. É isso que a Terra está fazendo. Ela está
girando ao redor do Sol, certo? Vocês estudam com o pessoal da física, e é bom lembrar, essa órbita tem a forma de uma elipse, e o Sol não está no meio. Lembra das leis de Kepler? Lei das áreas, velocidade, tamanho, etc.? O Sol não está no meio, o Sol está na ponta de uma das órbitas, o que faz com que você possa definir, então, o que a gente chama de periélio e afélio, a área de maior afastamento da Terra ao Sol e a área de maior proximidade da Terra ao Sol. Agora, por favor, gente, não vai tropeçar aqui. Não é o periélio e o afélio que definem as estações do ano. Estações do ano, aliás, que são a principal consequência desse movimento de translação. Chuchus, quando a gente fala do movimento de translação, a gente está falando basicamente de duas consequências. Estações do ano, solstícios e equinócios, certo? O que são essas estações do ano? Vamos lá. Eu quero que vocês, a gente pode ter aqui todos os slides, todas as animações, mas eu ainda acho que a coisa mais fácil para você entender estações do ano é aquele modelinho básico da mão, que inclusive quando vocês estão estudando, vocês fazem na casa de vocês. Quando eu estou falando das estações do ano, eu quero que vocês imaginem que a minha mão é o Sol. Eu quero que vocês imaginem que o apagador é o planeta Terra. Tudo bem? Tá. Então tá, a Terra está aqui, a gente sabe que existe aqui a linha do Equador corta o planeta, define no planeta os dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, certo? A gente sabe que a Terra executa uma órbita ao redor do Sol e a gente sabe que a posição da Terra no espaço é inclinada. Então, olha para cá e veja isso aqui. Dá uma olhada nisso daqui. Quando a Terra está nessa posição, qual dos hemisférios mais recebe radiação solar? O hemisfério sul. Então, se o hemisfério sul está sendo mais iluminado, está recebendo mais intensidade de radiação, é óbvio que no hemisfério sul eu vou ter verão. E, inclusive, aqui, ó, com o polo sendo iluminado 24 horas. Aqui no polo, ó, o sol não está se pondo. E, ao contrário, se o hemisfério norte está sendo tão iluminado assim, se o hemisfério sul está sendo tão iluminado, do hemisfério norte eu tenho menor radiação, menos intensa. Então, no hemisfério norte, eu vou ter o inverno, inclusive com o polo não sendo iluminado. Quando a Terra está nessa posição, o Sol está incidindo diretamente sobre o Trópico de Capricórnio. De onde saiu esse Trópico do Capricórnio? Vamos lembrar, a Terra está aqui, linha do Equador, 0 graus. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, 23 graus. De onde saiu isso? Saiu do primeiro slide, quando eu falei para vocês que o eixo da Terra é inclinado em 23 graus, e é isso aqui que vai marcar a fronteira da radiação do Sol sobre o planeta. Gente, quando a Terra está nessa posição aí, que eu estava mostrando para vocês, o Sol está nascendo aqui, certo? Agora, o que acontece? A Terra se desloca, pronto, ela veio para cá. Quando ela vem para cá, o Sol está incidindo diretamente sobre a linha do Equador. Se ele está incidindo sobre a linha do Equador, os dois hemisférios estão igualmente iluminados. Se os dois hemisférios estão igualmente iluminados, ó, o Sol está aqui, ó, certo? Se os dois hemisférios estão igualmente iluminados, significa o quê? Significa que eu tenho as meias estações. Eu estava aqui no verão, eu passei aqui para o outono. Eu estava aqui no inverno, eu passei aqui para a primavera. E aí eu chego aqui. Quando eu chego aqui, olha, o Sol está incidindo diretamente onde? Sobre o Trópico de Câncer. Então, aqui vai ser verão, aqui vai ser inverno. E depois ele volta para cá, eu volto a incidir sobre o trópico, sobre a linha do Equador. Então, olha onde estava o Sol. Ele veio para cá, ele veio para cá, ele veio para cá e ele vai voltando. Essa é a fronteira que eu falei para vocês, que é dada pelo quê? Pela inclinação do movimento de rotação. Tudo bem isso, chuchus, ou não? Sim? Tudo bem? Quando a gente
ver essa explicação, você vai entender aqueles exercícios que eles gostam de colocar nos vestibulares, aproveitando os anúncios imobiliários. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Se vocês fossem comprar um apartamento aqui em Londrina, hoje, vocês iam querer o apartamento de vocês voltado para onde? Para norte, para sul, para leste, para oeste? Para onde vocês querem o apartamento de vocês voltado? Para onde? Oeste? Norte. Norte? Oeste, norte, mais algum? Você vai Leste. conseguir? Leste? Ok. Você vai Sul. conseguir... Sul. Só faltava falar sul, né? Então, tá bom, obrigada, Chuchu. Gente, se alguém de vocês mora numa casa ou num apartamento voltada para o oeste, deve ter muito calor no verão e muito frio no inverno. Então, na verdade, as questões de vestibular, elas trabalham com isso, por quê? Chuchus, olha só, dá uma olhada. O sol, ou ele está nascendo aqui, ou ele está nascendo aqui, ou ele está nascendo aqui. Tudo bem? Se você tiver a sua casa voltada para o oeste, você não pega o sol da manhã e você vai pegar aquele sol tórrido da tarde. Então, só se você gostar muito de calor. É verdade, verdade. Ou do pôr do sol. O Chuchu é um romântico ali, ó. Se você tiver a sua casa voltada para o sul, que foi alguma sugestão aí de algum chuchu, olha, a casa aqui está voltada para o sul. A sua casa voltada para o sul, você não vai receber a radiação quando for outono, primavera e inverno. Então, qual que é interessante, qual é a direção interessante aqui? Nós que estamos aqui em Londrina, Londrina que está a 22, 23 graus, o interessante é que a porta da nossa casa esteja voltada para onde? Para o norte. Se a porta da nossa casa aqui em Londrina estiver voltada para o norte, nós vamos ter a radiação na época do verão, na época do outono, da primavera e na época do inverno. Tudo bem, chuchus? Tudo bem? Aí, se não me engano, nessa lista dos 10 exercícios, tem uma questão que fala disso. Isso aí sempre aparece para a gente, tá? Posso tocar a vida aqui? Pode tocar a Professora, vida? só uma dúvida antes de sair desse slide. No nosso inverno, aqui no hemisfério sul, a gente está no perifélio, no afélio ou entre os dois? Chuchu, segura um pouquinho aí a tua dúvida, porque, na verdade, você está misturando dois conceitos aqui, tá? Então, segura só um pouquinho aí a tua dúvida, que eu já falo com você. Deixa eu só fechar aqui primeiro, tá? Uhum. Gente, quem que foi o Chuchu que perguntou? Guilherme. Guilherme? Uhum. Então tá. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Acabei de falar para vocês, então, das estações do ano. Coloquem data, coloquem data. Eu tenho 4 estações, 12 meses. Então, o que eu tenho aqui? Quando eu estou falando do verão, eu estou falando de 21 de dezembro. Quando eu estou falando do outono, eu estou falando de 21 de março. Quando eu estou falando do inverno, 21 de junho, e setembro muda, 23 de setembro, tá certo? Para a gente, a primavera muda. Tudo bem, gente? Então, coloquem as datas aí, que é importante para vocês, tá? Uma outra consequência que a gente tem aqui são os solstícios e equinócios. Chuchus, dá uma olhadinha aqui, ó. Equivalente, equilíbrio. Esse prefixo equi significa igual. Então, equinócio já sai com a ideia de que é igual, solstício já sai com a ideia de que é diferente. O que são os equinócios? São 2 dias do ano em que eu tenho a máxima igualdade de duração do período claro e do período escuro. 2 dias do ano em que o dia e a noite são iguais. Se equinócio é igual, solstício é diferente. Usando
usando basicamente o conceito que eu trabalhei com vocês e a lógica desse conceito, o que é solstício? Equinócio, 2 dias do ano em que eu tenho a máxima igualdade de duração de dia e noite. Então, o solstício, o que é? O que é o solstício? 2 dias do ano em que eu tenho a máxima diferença entre a duração do dia e a duração da noite. Tudo bem, gente, ou não? Então, agora complementa o teu raciocínio. Quais estações correspondem ao solstício? Quais estações correspondem ao solstício? Vamos, solstício. Solstício é o diferente. Verão e inverno. Então, tudo bem, Chuchu sugeriu aqui o equinócio. Primavera e outono, dias e noites iguais, verão e inverno, solstício. Tá certo, gente, ou não? Tá? Então tá. Deixa eu colocar aqui para vocês o... Olha só. Quando o Sol está aqui na linha do Equador, tá vendo? A gente tem, basicamente, dias e noites iguais. Tudo bem, gente, aqui? Então, dias e noites iguais, olha aqui, ó. O Sol está indo para o Trópico de Câncer. Então, o hemisfério norte tem dias mais longos e o hemisfério sul tem noites mais longas. Agora, o Sol está voltando para a linha do Equador. Vocês estão acompanhando aqui o GIF? Sim? Agora, olha que ele vai para onde? Olha que ele vai lá para o Trópico de Capricórnio. O hemisfério sul vai ter dias mais longos, o hemisfério norte vai ter noites mais longas. Fechou ou não, gente? Sim? Fechou? Tá bom. Por isso que a gente tem horário de verão. Ou tinha, né? Aqui no Brasil. Mas, de uma forma geral, os países usam horário de verão. Por quê? Porque se o Sol está nascendo mais cedo, então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa hora mais cedo aí para conseguir fazer você acordar mais cedo e a gente economiza energia. Só que a duração do dia depende da latitude que você está. Super depende da latitude. Então, aqui, isso aqui ficou tão pequenininho, não vai dar para a gente ver. Mas aqui eu coloco cidades diferentes que mostram, ao longo dos meses do ano, a duração diferente do solstício e do equinócio. Isso significa, chuchus, olha, que quanto maior a latitude, quanto mais perto dos polos, maior vai ser a diferença entre a duração do dia e da noite. De tal forma, chuchus, ali é a mesma coisa, tá? Eu coloquei aí duração do dia e noite. Essa foto está muito escurinha. Mas olha, eram quase 10 horas da noite. Quase 10 horas da noite, gente. Olha aqui, ó. Olha, super claro, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um solstício cuja duração do dia é enorme, tá bem? Muito bem, gente. Isso aí, só os esqueminhas, a mesma coisa. Até aqui tudo bem ou não? Sim? Até aqui tudo bem? Fechou? Então tá bom. Chuchu, você não faria uma gentileza de tentar subir isso aqui para mim? Está escapando? Eu vou tirar vocês um pouco aí do Data Show, porque agora a coisa é mais prática e fica mais fácil para vocês, tá? Chuchu, quer melhor deixar? Você consegue? Então deixa, depois a gente conserta. Mas, Chuchu, pode deixar. Vamos tocar desse jeito, porque senão eu perco muito tempo da aula. Pode deixar. Ou, então tudo bem, quero. Porque senão a gente perde muito tempo. Ok. Gente, obrigada. E assim é até melhor, porque eu consigo usar o quadro. Pronto. Deu? Então tá. Você pode deixar, não precisa desligar, tá? Obrigada. Chuchus, a gente vai começar a falar rapidinho de coordenadas geográficas e fusos horários. Coordenadas geográficas é uma forma de localização. Como é que eu faço para localizar qualquer coisa na superfície do planeta? Como eu faço para localizar qualquer coisa na superfície do planeta? Eu uso coordenadas geográficas.
Teve alguma chuchu que me perguntou de uma questão do Enem? Não teve uma questão do Enem que falava sobre Alice no País das Maravilhas? Não teve? Que ela está falando que ela pulou na toca do coelho e que ela não sabia se ela ia poder usar as coordenadas geográficas, não foi isso? A latitude e a longitude? Pois é. Olha que básico essa questão do Enem, ela usa exatamente esse conceito que eu estou falando para vocês. Coordenadas geográficas, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de formas de localização na superfície do planeta. Por isso que a Alice não pode usar latitude e longitude, porque ela não estava tentando se localizar na superfície do planeta, ela tinha pulado na toca do coelho, tá? Chuchus, para a gente entender as coordenadas geográficas, a gente tem que fazer o quê? O planeta Terra está aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar esse planeta Terra. Com o quê? Com linhas imaginárias. Linhas imaginárias no sentido horizontal, que nós chamamos de paralelos. 0 graus, inicial, linha do Equador, 0. É 0, tudo que é início. E a partir do Equador, nós traçamos mais 90 linhas imaginárias, que vão até norte e que vão até sul. Esses são os paralelos, tá certo? Eu tenho ainda um conjunto de linhas imaginárias que se estende no sentido vertical. 0 graus, meridiano de Greenwich. Tudo bem? Meridiano de Greenwich. E a partir de Greenwich, eu tenho mais 180 meridianos que vão a leste e mais 180 meridianos que vão a oeste. Chuchus, por que aqui eu tenho 90, 90 e aqui eu tenho 180, 180? Basicamente porque os paralelos, eles são círculos inteiros. Olha, a linha do Equador faz isso daqui. O meridiano de Greenwich faz isso aqui. Ele não termina, né? Muito bem. A partir dos paralelos e meridianos, quando a gente sobrepõe paralelos e meridianos, o que a gente consegue fazer? A gente consegue calcular qualquer ponto na superfície da Terra, tomando como referência o Equador e o meridiano de Greenwich. Então, eu coloco aqui, ó, eu quero localizar o ponto A. O ponto A está aqui. Como é que eu vou localizar o ponto A? Eu vou calcular o que a gente chama de latitude. O que é latitude? É a distância de qualquer ponto até a linha do Equador. O que é latitude? É essa distância aqui, ó. Então, para quem tem dificuldade com isso, volta para o mais básico, não tem problema, não tem vergonha. Só saiba fazer isso aqui. O que você faz? Você quer calcular qualquer coisa aqui? Coloca a tua caneta em cima do ponto, em cima da linha do Equador, vai deslizando a sua caneta. Chegou em cima do ponto, qual que é a latitude desse ponto? Imagina que a latitude é 30 graus. Ok, então o ponto A está a 30 graus sul do Equador. É dessa forma que a gente calcula a latitude. Vamos pegar a localização do ponto A aqui, ó, é o mesmo ponto. Quando eu falo do ponto A em relação aos meridianos, eu estou calculando a longitude, certo? Então, o ponto A está aqui, o que eu faço? Eu coloco a caneta em cima do meridiano de Greenwich, vou virando a caneta até chegar no meridiano do ponto A. Pronto. Por exemplo, está aqui a 20 graus. Ok. Então, nesse meu exemplo, o ponto A está a 30 graus sul e a 20 graus oeste. Pronto, localizei o ponto A. Tudo bem, chuchus? Sim ou não? Sim? Ok. Sabendo disso, vamos lembrar também o seguinte. Chuchus, olha só. Linha do Equador. Trópico de Câncer e Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Antártico, certo? Tudo bem ou não? Se eu estiver entre os trópicos, eu estou em baixas latitudes, certo? Tudo bem ou não? Ok. E nessas áreas de baixas latitudes, como o Sol irradia o ano inteiro, então significa também que nessas áreas de baixas latitudes, eu tenho uma zona climática tropical.
Se eu estiver entre o trópico e o círculo, eu estou numa zona temperada, de médias latitudes. E se eu estiver aqui, depois do círculo, eu estou numa zona polar de altas latitudes. Londrina está onde? Baixas, médias ou altas latitudes, chuchus? Baixas, médias ou altas latitudes? Oi? Médias? Ó, o trópico está aqui em 23 graus. Londrina está em 21, 22, então nós estamos em baixas latitudes. A gente está bem aqui, ó, quase caindo, mas a gente está em baixa latitude. Tudo bem, gente, ou não? Fechou isso aqui? Sim? Muito bem. As coordenadas geográficas. Usando essas coordenadas geográficas, a gente pode também calcular o que a gente chama de fuso horário. Oi, Chuchu. A pergunta da Chuchu é muito legal. Ela está perguntando qual que é a diferença da zona tropical e zona equatorial. Quando você está falando de zonas climáticas da Terra, não existe zona equatorial. Zonas climáticas da Terra é a zona inter é entre intertropical ou tropical, zona temperada e zona polar, tá? Ai, mas então, na zona equatorial, você está usando uma escala geográfica local. Mas quando você está falando do planeta, não tem zona equatorial, não em zonas climáticas, tá? Beleza? Chuchus, usando isso aqui, a gente já aproveita e calcula o fuso horário. Chuchu, que outro lugar do mundo você gostaria de estar agora? Londres. Chuchu gostaria de estar em Londres, certo? Se a gente estivesse em Londres, o que a gente estaria fazendo? Almoçando? Almoçando. Se a gente estivesse em Moscou, o que a gente estaria fazendo? Se a gente estivesse no Havaí, o que a gente estaria fazendo? Se a gente estivesse em Salvador, o que a gente estaria fazendo? Aí é fácil, né? Porque independente do horário, em Salvador, você está na praia e bebendo, né? Chuchus, a questão é o seguinte. A Terra tem, basicamente, 360 graus, certo? Tudo bem? A gente usa como referência o meridiano de Greenwich. Se eu pegar 360 graus e dividir por 24 horas, que é o tempo que a Terra utiliza para girar sobre seu próprio eixo, eu tenho 15 graus. O que significa isso? Que a cada 15 graus na superfície da Terra, eu tenho a equivalência de 1 hora. Esse é toda a teoria de fuso horário que a gente pode trabalhar. Se eu estiver me deslocando a leste, eu estou aumentando o meu horário. Se eu estiver me deslocando ao oeste, eu estou diminuindo o meu horário. Tá certo? Então, essa é toda a teoria que a gente pode trabalhar em fuso horário. Tudo bem, chuchus? Feito? Ok. Caprichem nos exercícios, deem uma boa olhada nesses exercícios aí, tá? Por favor, fiquem nos exercícios de 1 a 10. Não avança, não. Porque senão vocês começam a avançar sem ter tido a teoria ainda, tá bom? Um beijo para todo mundo. Chuchus, tchau para vocês. Pico. Teclado. Tchau para os chuchus de casa, hein?